Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Diga Educação. O ensino remoto, a pandemia não atrapalhou. Resultados muito positivos na educação. Olimpíadas, metodologias, acompanhamento. É sobre isso que nós vamos falar no nosso Diga Educação de hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. O nosso programa está no ar. No nosso programa de hoje, nós recebemos convidados mais uma vez, né, que estarão conosco aqui todos os meses para conversar sobre o quanto a educação tem trazido resultados tão positivos para a nossa Patos. Eu recebo hoje a gestora do Fera Colégio e Curso, Edilene Medeiros, e também o professor Sidney Rocha, que também é assessor de Olimpíadas da instituição. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui hoje, porque quando a gente fala de educação e de resultados, Edilene, eu fico sempre assim em êxtase para mostrar para toda Patos, para todo mundo, né, o quanto a educação sertaneja tem trazido resultados tão positivos. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Dilane. É um prazer enorme estar aqui pela terceira vez. Né? Boa noite a todos, em especial professor Sidney, meu querido Natan, que já está aqui com Kátia, a mãe dele, que está aqui conosco no estúdio, todos aqui do estúdio. E, realmente, para nós da educação, esse assunto é exatamente o nosso foco, é o nosso objetivo, o resultado. Né? Qualquer resultado que o aluno tenha, não importa em nenhuma série, mas ele conquistar, ele tem uma conquista com o mérito dele, através das ferramentas da escola, para a gente é exatamente o êxtase, é o motivo pelo qual nós existimos. Né? Então, se é uma criança lá do maternal de 3 anos de idade que chega ainda na chupeta ou com a fralda, e a gente desfralda, e ela tira a chupeta, é um resultado. A gente vibra com esse resultado. É a autonomia da criança que começa a acontecer. E aí, em cada fase da vida, né, a autonomia leva o aluno a ir se desenvolvendo e a gente acompanha junto com as famílias e está hoje aqui exatamente para aquela conquista, que ela é muito própria do aluno, porque o professor ele está ali para todos, mas nem todos os alunos têm aquele interesse. Então, uma Olimpíada ela leva a um desenvolvimento holístico do aluno. Ele vai ter uma visão diferente da própria educação. Eu tenho certeza disso e a gente sabe que esse acompanhamento é extremamente necessário. Sidney, eu estou muito feliz em recebê-lo aqui nessa noite, sabendo que além de contribuir de forma muito direta, né, sendo professor, estimulando essa didática, esse ensino-aprendizagem, mas também nessa assessoria, nesse acompanhamento, nessa metodologia que o Fera traz para cada aluno em cada momento de Olimpíada. Seja muito bem-vindo ao Diga Educação. Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, né, pela receptividade, pelo carinho, né, que a gente foi recebido aqui, né, no estúdio, né, do Diga Educação, por você, Dinara. Tem alunos seus aqui hoje, né? Exatamente, né? Ex-alunos meus estão por aqui, amigos, né, que fazem parte da sua equipe. Dá uma boa noite, né, para o nosso alunado Fera, para todo aluno, né, da cidade de Patos e região, todos que estão nos ouvindo. E agradecer por esse momento, onde nós podemos apresentar resultados, não apenas no sentido cidadão, né, que a gente na educação tem que estar sempre preocupado com a formação cidadã, né, dos nossos alunos. Nosso objetivo hoje aqui é como assessor, né, do Colégio Fera para os assuntos, né, de Olimpíada, mostrar à nossa sociedade, à nossa região, resultados concretos de Olimpíadas, de competição, que é salutar para o nosso aluno, que é salutar para os nossos jovens, porque a vida tem competição. Sem dúvida. Não é? Um programa ao vivo. Num programa ao vivo, né, a gente tem que ter espontaneidade, a gente tem que ter essa forma mesmo de falar, e a gente está aqui, né, a serviço da sociedade, não somente, né,
a serviço, né, do Colégio Fera, para prestar essas informações de incentivo ao nosso aluno, que você muito bem abriu, né, o seu programa, o nosso programa hoje. E eu vou chamar de nosso, porque agora eu sou um seguidor, né? Sou um seguidor, né, do Instagram, né, do Diga Educação. Mostrar para eles, né, esse momento, que não é porque a gente está em pandemia, não é porque a gente está em educação remota, que o ensino deixa de ter qualidade em escola de qualidade. Exatamente. Traz uma perspectiva muito importante para esse programa, né? Eu começo falando exatamente isso, que o ensino remoto não deixou de trazer resultados tão promissores, tão incríveis e satisfatórios para a nossa educação sertaneja. Edilene, quando a gente parte desse pressuposto, a gente identifica o compromisso que o Fera Colégio de Curso tem com cada aluno dentro desse processo, né? Exatamente. Nós vivemos, em 2020, o impacto da parada, mas foi um impacto, né? Então, quando aquele impacto passou, então nós fomos olhar o que era possível ser feito para que a aprendizagem acontecesse. Então, foi uma reviravolta? Foi. Mas isso não impediu que nenhum aluno que quisesse estudasse. Não foi fácil, Dilane. Foi muito complicado, foi dificílimo. E está sendo. Mas, quando se tem um objetivo, o aluno, recebendo as orientações corretas, o apoio da família, o professor estando comprometido e a escola oferecendo todas as ferramentas, estando ali na retaguarda, para que ele usufrua daquilo, o resultado acontece. E estamos aqui para mostrar isso, que é possível e que nós conquistamos, a nossa escola, o Fera, aqui da cidade de Patos, Paraíba, conquistou resultados nacionais e podendo conquistar internacionais em plena pandemia. Em pleno ano de pandemia. Aliás, Sidney pode me reforçar aqui, porque ele é quem acompanha tudo isso, mas nós não tivemos ainda, ao longo desses, acho que 15 anos, mais ou menos, que a gente está mais acirrado assim, em Olimpíadas, um resultado tão grande em nível nacional e internacional, praticamente, certo? E nós conquistamos isso em plena pandemia. Ô, Sidney, isso se dá por um acompanhamento que é feito desde sempre, preciso, nessa pele, mesmo com esse distanciamento, mas algo que funciona de verdade, né? Bom, primeiro a gente precisa deixar claro que isso é um trabalho de equipe, né? Existe uma assessoria, a assessoria ela apenas ajuda, né, na divulgação das Olimpíadas, no estímulo ao aluno, mas eu, por exemplo, como professor de física, eu sou responsável direto, né, pela Olimpíada de Física e pela assessoria das Olimpíadas de Física. Mas eu não sou o responsável direto, por exemplo, pelos resultados das Olimpíadas de Química. A equipe de Química tem que ser parabenizada por isso. Né? Na Olimpíada de Biologia, a equipe de Biologia, na ONC, né? Na ONC é um conjunto de 4 disciplinas, física, química. Por que não você colocar a matemática nisso, embora não seja expressivamente, né, uma Olimpíada de Matemática, mas a matemática ela é a mãe de todas as ciências, né? Envolvendo química, envolvendo geografia. As Olimpíadas de Matemática é fruto do trabalho dos professores de matemática. Então, esse trabalho de assessoria que a gente faz para estimular os alunos é, sim, fundamental para que a coisa aconteça, mas o trabalho de equipe, esse é fundamental e a cara da nossa escola. Que legal, eu fico muito feliz em saber disso e os resultados eles são tão expressivos, né, que você citou, química, matemática, física, biologia, né? Então, existe um conjunto de espaços onde o Fera Colégio de Curso está presente e traz essas vitórias, né? Essas participações com resultados. Quando nós falamos em respaldar isso, trazer à tona para a sociedade o que a educação tem feito, é entregar de volta, né, para a sociedade pessoas comprometidas com resultados como esse. Porque não é a Olimpíada pela Olimpíada. Quando a gente pensa num momento como esse, num processo como esse, o aluno está sempre instigado a pensar de forma fora da
caixa, né? A impressionar, a trazer resultados que saiam desse cotidiano escolar e que venham para um respaldo cada vez maior. Eu tenho stalkeado, né, alguns sites que tratam especificadamente das Olimpíadas e é assim impressionante. São provas de um cunho assim muito, mas muito difícil. Então, se nós sabemos que no sertão da Paraíba existem pessoas pensando, respondendo, né, questões como aquelas, nós estamos com certeza entendendo que nós temos um futuro de cidadãos, como você bem coloca, né, muito mais comprometidos com essa sociedade, né? É importante também que se coloque, né, que as Olimpíadas de Conhecimento, ela não é apenas uma competição para a gente ir em busca de uma medalha de ouro, para vencer o seu... o bambambam. Seu bambambam. Não, é uma competição consigo mesmo, com as nossas ansiedades, né, a ansiedade do aluno, com a busca de cada vez ser melhor, não é? Trabalhar o conhecimento, não apenas pelo conhecimento, mas pela vivência de vida. Não é? E aí, quando você soma todas essas disciplinas e aí avalie o aluno que participa de todas essas Olimpíadas, como é o caso, né, de Natan, que está aqui com a gente, né? E de outros tantos que a gente poderia ter trazido aqui, né, para apresentar os resultados, a gente vai encontrar esse aluno completo quando ele chega no 3º ano, que é o momento que ele tem que estar assim, dando o máximo para aquela aprovação do Enem. E aí o objetivo não é somente a medalha de ouro, prata, bronze, menção honrosa, é a qualificação do aluno para a vida na disputa do dia a dia. Sensacional, Edilene. Eu chego a ficar arrepiada, né? Em saber que o valor maior de participar de um momento como esse é exatamente esses que o professor Sidney traz. Exatamente. E essa proposta da escola, ela está no nosso DNA. Desde pequenos, antes, quando nós éramos só GEL, o próprio GEL tinha uma Olimpíada particular. Nós chamávamos de Intergel. Inclusive, Natan, que está aqui presente, ele balanceia a cabeça, e Cátia também, ele já começou a participar pequenininho, porque essa Olimpíada ela era uma forma de incentivar os alunos já desde o 2º ano do fundamental. Ele pequenininho lá, com 7 anos, ele já começava com redação, com ciências e matemática. E aí, cada disciplina dessa, os 5 melhores alunos recebiam medalhas. Isso em nível de Brasil, porém, dentro só das escolas que eram franqueadas ou conveniadas GEL. Né? Então, a gente já nasceu assim, como escola, com essa vontade de fazer o aluno buscar. Porque quando ele é educado daquela maneira, ele aprende logo cedo a ter disciplina para estudar, a respeitar os horários dele, a ver qual horário que ele estudando sozinho ele consegue ter um desempenho melhor. E a família começa a perceber uma mudança de comportamento desse aluno também em casa. Imagina. Eu tenho certeza absoluta. Os pais que estão me ouvindo aqui, quando desde cedo a criança ela é orientada, ela é educada, ela é estimulada a esse tipo de ação. Não é uma competição que eu vou ganhar e o outro vai perder, não. É um estímulo à busca dele por ele mesmo. E ele sair buscando esse conhecimento e se alegrar com o resultado. Porque essa Olimpíada ela pode ter 10 medalhas de ouro. Né? Essas Olimpíadas elas não têm limites. Elas têm pontos. À medida em que ele vai atingindo aqueles pontos, eles podem ter 10 medalhas, 20 medalhas, 30 medalhas de ouro, pode ser 100 medalhas de ouro, atingindo a pontuação. Então, faz o aluno buscar. Então, esse aluno, quando ele vem sendo incentivado, orientado, ele é aquele aluno que não precisa pai mandar estudar em casa. Não precisa ninguém, menino, já estudou, já fez a tarefa. Não. Ele busca. Autodidatismo, né? Inclusive, eu já tenho escutado mães que dizem assim, Edilene, mulher, esse menino estuda demais, faça um jeitinho dele estudar menos. Às vezes, Edilene, tem aluno que diz, nem no domingo o menino quer parar de estudar. Não é? Aí eu faço, não, mamãe, tenha calma, não é hora não, deixe, ele tá no caminho certo.
tá? Então, é lógico que para tudo tem um limite, mas isso é uma coisa boa, porque a aprendizagem é interessante, Dilane. Talvez você não saiba, mas a aprendizagem, ela não é de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. Legal. Porém, ela depende do que está lá fora para poder sair daqui de dentro. E a gente Entendeu? pode falar, né, de família, Isso. da própria escola, do quanto de material didático, né, você tem aí ao seu dispor para que você possa crescer. E é exatamente por isso que a gente está falando de educação. Eu vou para um breve intervalo e volto trazendo o nosso segundo bloco para a gente falar das escolhas desses alunos, né? Se eles escolhem mais matemática, biologia, como a escola faz esse acompanhamento e como foi participar dessas Olimpíadas estando em plena pandemia. Não saia daí, eu volto já. Conforto, exclusividade e muita personalidade, a Loja Casa conta com diversos estilos em decoração. Um deles certamente combina com você. Móveis, sofás, tapetes, arranjos e peças decorativas para compor o seu ambiente profissional ou domiciliar. A sua casa merece a casa. Loja de decoração. A Rua Vereador Joaquim Leitão, 47, Centro de Patos. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. O seu ambiente completo e com o seu estilo. A loja oferece ainda o que há de mais moderno em móveis e peças decorativas. Visite a PV Multividros e desfrute da qualidade, exclusividade e estilo. A decoração do seu ambiente merece a tradição. PV Multividros, Rua José Genuíno, 42, Centro de Patos. Os nossos intervalos são mais divertidos do que o próprio programa, gente, porque a conversa não para. E é sempre em torno da educação e do que ela traz, né, ou devolve para o ser humano. No bloco anterior, nós estávamos falando desse DNA que o Fera Colégio e Curso tem de possibilitar resultados tão positivos estando aqui no sertão da Paraíba e de como, né, essa metodologia interage de forma também muito positiva, não só com a família, mas com os alunos e o seu cotidiano. E o Sidney estava me dizendo, Dilane, eu quero falar sobre o DNA ainda dessa escola. Bom, eu pedi para falar, Dilane, sobre o DNA da escola, né, na questão da Olimpíada, porque essa história ela é muito antiga, né? E vamos supor que ela comece lá com Angélica, professora Angélica, hoje, né, professora da UFCG, pró-reitora, né, da UFCG aqui em Patos, não é medalhista de Olimpíada de Física. A gente foi até Cajazeiras e buscar a premiação. Você não vai acreditar que a premiação, na época, foi uma rapadura, né? Ou seja, para você ter uma ideia de como a coisa, né, começou de maneira primitiva, né, mas já com esse DNA da escola. E hoje, a filha, né, de Maria Helena, a filha de Angélica, Maria Helena, participa de Olimpíadas. Já ganhou várias rapaduras. Aí, hoje em dia, não tem mais a rapadura, só conhece a história, né, da rapadura. E, se eu não me engano, Maria Helena é da sala de
Natan? Ela é do outro terceiro ano. Terceiro A, né? Ela é do outro terceiro ano, mas a aluna do terceiro ano da nossa escola participou, né, nesse último final de semana da Olimpíada Norte-Nordeste de Química, nós representando a escola. E aí passa depois por Daniel Pires, hoje doutor Daniel Pires, não é? Médico, cirurgião torácico. Hoje é em João Pessoa, mas ele é do Nordeste. Né? É de Juru. De Juru, né? De Juru, né? E nesse DNA da escola. E aí, dentro desse DNA, eu ainda queria colocar o seguinte, que eu coloquei a equipe de professores, aí agora eu quero dizer o seguinte, movimenta, na verdade, toda a escola. Movimenta a coordenação, movimenta funcionários, funcionário para ir com os alunos em Campina Grande, em João Pessoa, para onde for a prova, não é? Acompanhando esses alunos, não é? E aí, realmente, a gente tem que dizer, eu estou todo arrepiado aqui, você disse agora há pouco que você estava arrepiada, não é? Eu não tenho como não falar com emoção sobre esse sucesso, né? Porque realmente faz parte do DNA da nossa escola, as Olimpíadas de Conhecimento. E eu fico feliz porque quando a gente fala de educação, a gente sempre liga a pessoas, né? O Fera Colégio de Curso tem esse nome, tem essa marca, esse posicionamento nesse cenário, né, que faz com que esses resultados todos apareçam. Mas se a gente pega a fala do professor Sidney, a gente percebe que tudo isso é construído por pessoas e, principalmente, para pessoas, entregando todo esse aprendizado, todo esse carinho, porque existe uma paixão nisso, né? A gente falava, antes de começar o programa nos nossos bastidores, pela paixão do professor Sidney pelo Palmeiras, né? E aí, não tem como, né? Isso também não se transformar numa paixão. Esses resultados que chegam, né, para a escola funcionam como se fosse mesmo essa tocha, né, sendo entregue de mão para mão, e as pessoas vão carregando isso, e a gente tem hoje esse DNA, essa história toda que é construída por muitas pessoas. Edilene, quando a gente fala dessa escolha, né, como os alunos conseguem ser despertados para participar desse processo? Boa pergunta. Desde cedo, como eu lhe falei, já vinha no nosso DNA mesmo. Porém, quando a gente deixa de ser GEL, né, e passa a ser Sofera, na verdade foi só uma mudança de nome, né, porque o GEL em si, ele mesmo se extinguiu no Brasil, mas toda aquela formação está na nossa estrutura escolar. E aí, já a partir do 6º ano, né, então, todas as Olimpíadas de nível estadual, de nível nacional e internacional, possíveis de inscrever nossos alunos, a gente inscreve. É tão forte isso, Dilane, que tem uma Olimpíada, que é a Canguru de Matemática. Essa Olimpíada, ela tem um nome Canguru. Canguru lembra o quê? Vem de onde? Da Austrália. Da Austrália. Exatamente, porque quem criou essa Olimpíada foi a Austrália. Então, ela é uma Olimpíada internacional. Inclusive, é a primeira Olimpíada que eles fazem. E já começa no mês de março. E essa Olimpíada, ela é de nível nacional e internacional. São mais de 100 países que fazem essa prova. E por que ela é logo em fevereiro, em março? Porque lá na Austrália, ela acontece, lá é invertido, o ano letivo começa diferente da gente. Então, lá eles estão no 3º bimestre. E a gente começando o ano. Então, mas elas têm que acontecer ao mesmo tempo no mundo todo. Por isso que ela acontece em março. Então, já começa aí, para você ter uma noção. Então, o aluno, ele, naturalmente, o professor Sidney, como ele é o assessor para esses assuntos na escola, independentemente do aluno querer participar ou não, a gente inscreve. Todos eles, 100%. Que maravilha. Fez a matrícula, a gente inscreve. Porque não dá tempo a gente perguntar, ei, você quer participar? Porque existem prazos. Então, a gente já inscreve automaticamente. Aí, se o aluno disser, não, eu não quero fazer, é uma opção dele. Mas se ele disser, eu quero, já está inscrito. E eu acho que é como se fosse um pontapé, assim. É como se a gente desse aquele empurrãozinho, vai, né? E aí, aquela ideia, eu preciso ser despertado de alguma forma. E já estar lá é um motivo, muitas vezes, para começar esse aprendizado para a Olimpíada, ou então despertar para outro conhecimento que possa ser necessário para estar lá, né, professor? Não há dúvida nenhuma que muitos alunos precisam daquele empurrãozinho,
né? Para que ele tenha coragem da disputa, Isso. para que ele tenha o interesse de estudar. Tem aqueles que é nato dele, como a gente disse que é do DNA, ele cresce vendo o pai estudando, cresce Isso. vendo as pessoas estudando, o tio estudando e estudam. Mas tem aqueles que estudam e têm medo da prova, têm medo da disputa. É. Então, e a Olimpíada de Matemática, a Canguru de Matemática, é a primeira do ano e é essa que dá a oportunidade da gente começar o trabalho. Já Né? Já. no primeiro Então, bom dia do ano. Então quando eles dizem assim, como é que eu faço a inscrição da Olimpíada de Matemática? Eu disse, você já está inscrito, você não já está matriculado na escola? É. Não dá tempo de perguntar. Então, não há. Não, vai ser o melhor aluno de matemática. Não, é o aluno que só tira 10. Não existe isso. Legal. Certo? Oportuniza igualmente todos. Tem um caso, assim, Sidney, eu vou colocar aqui, também de mudança de comportamento para o estudo, certo? Que também acontece, já aconteceu. Nós temos, vou dar um exemplo que eu sei que eu posso citar. Lembra de Ranieri Ramalho? Ranieri Ramalho, ele entrou na escola no 6º ano. E ele era um menino que ele não demonstrava interesse assim, pelos estudos, não. Tá? Ele é aquele aluno brincalhão. Menino bom, tranquilo, mas brincalhão, de tirar onda. Né? Quando ele chegou para ser aluno de Leônia, no 8º ano, numa resposta que ele deu numa atividade normal de sala, Leônia percebeu o raciocínio dele. E ela gosta inclusive, ela traz questões do Enem e coloca como exercício para os alunos. E ela vai olhando, aquele jeito dela bem manso. E ela foi olhando. Aí ela percebeu a forma do raciocínio dele. Aí ela foi, quando um dia lá, em particular, ela chamou e disse, meu filho, você gostaria de participar de uma Olimpíada de Matemática? Eu queria tanto lhe inscrever, porque essa Olimpíada pela UFCG, é a Olimpíada Campinense de Matemática. Aí a gente tem limites, porque é uma Olimpíada que a gente tem que viajar com esses meninos, então a gente vai com um ônibus. Então a gente, nem sempre aquele aluno que é 10 na prova é um aluno de Olimpíada. Ele não, isso aí depende de como ele do perfil. Aí ele não era aluno de tirar nem 8. Era aquele aluno 7, 6 e pouco, mas a forma dele responder, a professora percebeu aí e disse, se eu lhe colocar, você vai? Ele disse, é um convite, e ela disse, A partir daí, esse menino mudou completamente de vida. Ele passou a ser aquele aluno comprometido, não dando só valor à matemática, mas todas as outras disciplinas. E a professora teve um papel fundamental na vida dele, que até hoje ele é universitário, ele faz engenharia civil, mas se você perguntar a ele, em qualquer época, quem é o professor da sua vida? Ele faz, é minha maga linda Leônia. Por quê? Ela enxergou nele o que nem ele enxergava. E quando ele veio me dizer isso, ele me dizia isso chorando, porque eu viajo com os meninos na hora da prova, né? E ele passava aquilo com tanta emoção, ou seja, ela enxergou o que ele tinha, né? E aí ela só foi dando incentivo, sem nenhum alarde, e ele conquistou. Né? Outro aluno que terminou o ano passado, Daniel Cordeiro, também era um aluno que era um aluno assim meio, sabe, ele tinha uma displicência, os professores notavam, e áspero. Tá? Então, quando Leônia convidou, também, ele é mais novo do que o Ranieri, e foi outro que também foi sabe assim, uma mudança de 360 graus, como tem a loja aqui embaixo, foi uma mudança assim, e ele mudou em tudo, no jeito de... Isso a gente percebe que demais, assim, a educação é mesmo esse fator que transforma a vida das pessoas, né? E esse olhar apurado, sensível também, do professor que está ali, enquanto tutor, enquanto parceiro, né? A gente percebe uma parceria, uma visualização diferente da pessoa que você é. É esse enxergar, Sidney, que traz esses resultados positivos para a escola? Você não tenha dúvida. Inclusive, a Edilene citou aqui 2 casos, mas se a gente for citar todos os casos, né, de mudança do aluno, por causa da educação, por causa de Olimpíada, a gente ia escrever um livro das inúmeras histórias, né, que a gente tem semelhantes a esses casos, né, que a Edilene
colocou aqui, e muitos casos que estão, né, nascendo. Né? A gente, por exemplo, recebeu esse ano uma aluna do 9º ano, né, Yasmin, que se inscreveu na Olimpíada Brasileira de Economia. Né? A OBECON é uma novidade, né, em termos de Olimpíada, talvez até o nosso ouvinte, né, nunca tenha ouvido falar na OBECON. Né? E o próprio professor se inscreveu. E eu também me inscrevi na OBECON, porque existe uma categoria aberta, né, para todo mundo. Então, eu me inscrevi na categoria aberta para dar exemplo, né, de participação também de Olimpíada. Vamos aguardar o resultado para isso. Então, quando o educador diz que a educação é uma arma para mudar a vida das pessoas, a gente não está com brincadeira. Isso. Né? E a Olimpíada, que é o nosso tema principal hoje, faz parte desse processo educacional, como eu já disse aqui antes. Não é apenas uma questão de disputa. Como também a Olimpíada de Redação, que ela é promovida pelos Correios, tá? Não sei se o ano passado não houve, por conta da pandemia, até eles mandaram justificativa, não sei se esse ano vai acontecer, e ela é desde o 1º ano do fundamental. Tá? E a criança diz, como é que a criança pequena do fundamental, que ainda está desenvolvendo, é através do desenho, é o olhar daquela criança. Legal. E essa Olimpíada, quem coordena na escola é a equipe de redação, vem desde as professoras do fundamental até chegar na do ensino médio, que é Vanberlândia, elas todas se reúnem. E essa Olimpíada ela é tão interessante, Dilane, porque oportuniza todos também, é para o aluno que quiser. E o detalhe, como é que a Olimpíada tem a segurança de que é o aluno que faz? O que vai provar? Eles não mandam um fiscal, mas eles pedem que a gente filme tudo e mande. Validação. Validação. Né? Então, isso é antes de pandemia. Na pandemia não houve. Por que não houve? Porque o aluno não estava podendo vir presencialmente fazer. Então, não tinha como checar, né? Como fazer esse acompanhamento, essa validação. Mas ela sempre foi assim. É linda a redação, é perfeita. Imagino, né? Essa Olimpíada. E eu tô desde muito pequeno. Eu tô muito impressionada em saber que esse estímulo é dado desde sempre, né? Desde, por exemplo, do 1º ano, porque eu também não sabia dessa informação. E tenho certeza que muitas vezes os pais que estão do outro lado também não sabem que seus filhos estão sendo todos os dias, cotidianamente, estimulados a participar, descobrir, né, o que ele tem de melhor, e aí muitas vezes aptidões, né, e são esses cidadãos que farão com certeza a diferença na nossa sociedade. E eu sei que você que está aí do outro lado, assim como eu, também está curioso para conhecer o Natan, né? No próximo bloco, ele vem nos contar de como é essa participação, como ela acontece, como foi vivenciar esse processo em plena pandemia e o que é que faz a diferença de ter um acompanhamento como esse, né? Eu volto já e não saia daí. Conforto, exclusividade e muita personalidade, a Loja Casa conta com diversos estilos em decoração. Um deles certamente combina com você. Móveis, sofás, tapetes, arranjos e peças decorativas para compor o seu ambiente profissional ou domiciliar. A sua casa merece a casa. Loja de Decoração. A Rua Vereador Joaquim Leitão, 47, Centro de Patos. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. O seu ambiente completo e com o seu estilo. A loja oferece ainda o que há de mais moderno em móveis e peças decorativas.
Visite a PV Multividros e desfrute da qualidade, exclusividade e estilo. A decoração do seu ambiente merece a tradição. PV Multividros, Rua José Genuíno, 42, Centro de Patos. Eu estava perguntando durante o nosso intervalo se ser medalhista assim, de Olimpíada, né, funciona mais ou menos como ser jogador de futebol. Tem uma certa fama, né? E eu estou tendo a grata satisfação de trazer aqui pessoalmente o Nathan, conhecer ele de perto, para a gente saber um pouco mais de como é participar dessas Olimpíadas, qual é o sentimento de trazer para casa, né, uma medalha, sabendo que nós estamos no sertão da Paraíba, e isso significa sim. Durante os nossos intervalos a gente comentava isso, o quanto é gratificante mostrar não só para a nossa cidade, mas para o mundo que esse intelecto, essa educação, ela acontece sim aqui, e daqui com certeza sairão cidadãos que vão construir o futuro dessa sociedade que a gente tem precisado de pessoas mais comprometidas de fato. E olha, eu quero contar para você que na próxima sexta-feira a gente já inaugura o nosso podcast. Estaremos lá no Spotify para você acompanhar um pouco mais sobre educação. No começo de abril, a gente também já estreia no YouTube e você vai poder assistir o Diga Educação, o Diga Empreendo, o Diga Mulher aí da sua cama, do seu sofá, onde você quiser, no maior conforto do seu lar. E agora vamos continuar nossa conversa, né? O professor Sidney continua comigo nesse terceiro bloco e o Nathan, tão esperado. Nathan, seja muito bem-vindo ao Diga Educação. Eu estou muito feliz de receber você aqui. Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade e a acolhida que vocês tiveram para conosco. Nathan, pode falar. Que é um momento único e talvez primeiro na minha vida. Que legal. Ganhar medalha você já estava acostumado. As entrevistas ainda não, né? Nathan, como foi a sua primeira experiência com Olimpíadas? Quando você soube que estava inscrito e ia participar? Na realidade, como já tinha sido falado no bloco anterior, eu comecei muito cedo na questão das Olimpíadas. O antigo sistema de ensino que hoje é o FERA, o GEL, tinha uma Olimpíada que era chamada Intergel. E eu fiz a minha primeira Intergel, se eu não me engano, na 5ª série. E consegui medalha, adquiri medalha, graças a Deus. E desde lá, eu posso dizer assim, que eu peguei o gosto pela coisa. E desde lá é só um sucesso, graças a Deus. E qual é o sentimento de trazer para casa, né, a experiência de participar diversas vezes de Olimpíadas e trazer para casa resultados tão fantásticos? Primeiramente é felicidade, né? Vamos dizer assim, que instantânea quase. De você ver que o seu esforço que você teve para com aquele objetivo foi alcançado. Tá entendendo? Segundamente, a questão do orgulho. É indescritível a sensação de você ver no rosto de quem tanto luta por você a felicidade que aquela pessoa tem pela sua conquista, tá entendendo? No caso, a minha mãe que tanto lutou por mim, até os próprios professores que ajudam na questão da construção da personalidade do aluno enquanto ser social, sem explicação, sem descrição. O professor Sidney, eu acho que eu ouvi o Nathan falando assim, eu nem sou a professora, mas eu fico arrepiada e emocionada de saber que ele já entende esse compromisso, todo esse carinho, todo esse comprometimento que é prestado para ele, né? Com certeza, né? E estar com ele aqui perto, né, de mim, a gente tem conversado muito por esses dias, a gente usa muito as redes sociais, né, para conversar nesse período de pandemia. E a gente sabe, né, as emoções que se vive, né, com a Olimpíada, as necessidades, né, de continuar estudando. Ele hoje como aluno de 3º ano, não é? E ouvir dele, não é? Essa palavra orgulho, satisfação, né, vitória, sucesso, é para nós a nossa medalha, né, de um trabalho bem feito, de um acompanhamento que tem que ser feito. Não somente, né, na questão de conhecimento, mas a questão psicológica também, né? A gente funciona para esses meninos como um conselheiro, como, né, um incentivador,
né? E isso aí é muito importante. Aí estou aqui olhando a mãe dele chorando, né? Eu não estou chorando porque eu sou E daquele eu nem tempo. vou olhar porque vocês sabem que eu choro. Pronto, eu sou daquele tempo que diziam que homem não chora, né? Hoje em dia, homem chora. Isso. Agora eu só não vou chorar na frente das câmeras, né? De emoção e satisfação. Mas que a emoção, ela pega forte numa hora como essa, pega, né? Porque a gente podia ter aqui junto, né? Com o Natan, outros tantos, né? Que ele está aqui representando. Isso. Obviamente, ele está aqui. A gente convidou ele porque ele foi, em 2020, aquele nome, né, de grande destaque. A gente poderia citar outros, né, como o Breno Arapacem, como o Newton Jorge, né, Yasmin Dantas, né, que poderiam estar todos aqui, mas a aglomeração Não pode, né? não permite. Né? Exato. E aí, esses tantos resultados são tantos que, por exemplo, né, o nosso colega aqui, né, do estúdio viu que esse papel estava aqui na minha mão, né? Aí eu, com certeza, ele disse assim, esse papel aí não está muito bonito na mão do professor, não. Mas sem a coragem, né, de dizer, professor, esse papel não está muito bacana, né? Aí chegou e disse bem discretamente, professor, se o senhor quiser deixar esse papel aqui, né? Eu disse, eu não posso não, porque é a minha fila de resultado. E a gente ficou muito Né? feliz. Eu estava até dizendo aqui que eu me senti uma pessoa muito normal. Encontrar o professor Sidney e ele está com uma cola, gente. Isso foi muito simbólico para a nossa vida. E essa sua cola traz exatamente nomes, né, desses resultados que a gente tanto fala hoje. Bom, se é o momento, né, da gente expressar, né, e eu gostaria apenas de passar um resumo, né, do que é os resultados, né, de Olimpíada na nossa escola. Porque o bloco não vai permite caber. que a gente vai dizer o nome de todos eles. Então, a gente vai colocar aqui alguns destaques. Né? Eu gostaria de colocar o destaque da Olimpíada Nacional de Ciências, a ONC, que nós tivemos 3 alunos medalhas de ouro, né? Aí Newton Jorge, Yasmin e Breno Arapacem, né? 4 medalhas de prata, 1 medalha de bronze, 11 menções honrosas. Isso é um resultado muito expressivo para quem está no sertão. Fantástico, né? Nacional, né? A nível nacional. Né? Ainda nesses resultados, né, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, né? Quando a gente teve 3 medalhas de ouro, inclusive, né, Natan, né? 2 medalhas de prata, 6 medalhas de bronze. Então, são 11 medalhas, né, na Olimpíada Brasileira de Astronomia, com 6 alunos selecionados ou pré-selecionados para a pré-seleção de Olimpíada Internacional. Né? Que é a fase internacional. Ou seja, é um resultado muito expressivo. Ainda dentro desses resultados, né, colocar a Olimpíada Brasileira de Física, que nós temos o aluno Newton Jorge esperando o resultado a nível nacional, né, ele participou da 3ª fase e última fase da Olimpíada Brasileira de Física. A gente está esperando o resultado final, mas ele já é medalhista, né, a nível, né, de Paraíba. A Olimpíada Campinense de Física, que a nossa escola, pelo 3º ano consecutivo, foi o primeiro lugar geral, né, dessa Olimpíada Campinense de Física, que é patrocinada pelo IFPB. Né? Onde a gente teve 4 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata, 7 medalhas de bronze, 15 medalhas no total. Né? A escola teve, né, recebeu um troféu, né, de primeiro lugar. Ainda não recebemos a premiação, né, de 2020, porque os patrocinadores, o IFPB, resolveu entregar presencialmente. Porque a princípio pensava-se, né, que essa pandemia não ia demorar tanto tempo, né? Então não foi feito ainda o evento, né, de premiação. E a gente está aguardando, mas já recebemos, né, o resultado. Né? Olimpíada Norte e Nordeste, né, de Química, 7 alunos da nossa escola participaram, né, da Norte e Nordeste, né, de Química. 2 participando da Olimpíada Brasileira, ou seja, já é numa etapa mais na frente. E em muito do que eu estou aqui colocando, tem Natan,
tem Newton Jorge, tem Breno Arapacém, né? Tem Roger Natan, né? Tem Yasmin, tem tantos outros, né? Na Olimpíada Canguru de Matemática, no ano passado, nós não participamos porque fizemos a opção pela prova presencial, que acabou não acontecendo. Né? Falando, inclusive, nessa história, né, de pandemia. Nathan, como foi para você participar dessas Olimpíadas, tendo em vista que você já participou de várias, né? Já deve ter viajado, feito provas, né, de outra forma. E agora, em pandemia, qual foi a diferença maior nisso tudo? Eu acho que a diferença mais substancial no ato de fazer a prova é a questão do conforto de você estar na sua casa. E em questão de até diminuir o estresse, a questão da ansiedade também contribui muito. Você se sentiu mais seguro estando na sua casa? Possivelmente, sim. Que bom, né? Qual é o recado que você dá para as pessoas que estão do outro lado? E alguns amigos seus, inclusive, que ainda não tiveram a coragem, né, de participar de forma tão ativa de momentos como esses. No começo da nossa fala, você disse que foi estimulado, né, a fazer isso e daí, então, tomou gosto pela coisa. Seria um indicativo que eles também fizessem a mesma coisa? É interessante porque, como já foi dito, mencionado anteriormente, a Olimpíada ela abre portas para muita gente que até então estava perdido em determinado assunto, tá entendendo? Como já foi dito, impulsiona o aluno a pegar gosto pelo estudo. Eu diria que vale a pena apostar. Obviamente que tem muita gente que fica impossibilitada de ter acesso à Olimpíada. Agora não, porque já sendo tudo online, mas muita gente que é de fora. Acho que é motivo de ser polo estudantil aqui na Paraíba. Muitos alunos vêm de Teixeira, vêm de fora estudar e não tem como, fica impossibilitado de fazer a Olimpíada. Tirando esses casos, tentem. É interessante. Fora que, no caso de Adilene, se você pega ouro, a Adilene cede uma bolsa para você estudar. Ou seja, é um estímulo. Né? Incentivo, é um incentivo, justamente é um incentivo. Então, tentem. Vocês não têm nada a perder. E qual é o recado que você deixa para o acompanhamento, para a escola? O que eles te dão para chegar em todos esses pódios, né? O que a escola significa hoje para você? Eu cheguei no GEL, vai fazer 13 anos, em 2008. Eu fui acolhido nessa escola desde muito pequeno, eu tenho um carinho enorme pela escola. Eu posso dizer que tudo que eu tenho hoje, obviamente é graças primeiramente a Deus, mas tudo que eu tenho hoje é fruto da relação, da complacência que se tem, que foi estabelecida desde pequeno, entre aluno e escola, entre aluno e professor. Como eu já disse, o professor atua muito na construção do aluno enquanto ser social e em como ele vai desempenhar o que foi aprendido, o que foi retido em suas funções diárias. E aí, para a sua família? O que você diria para a sua mãe, né, que está aqui hoje? Qual a importância dela, da sua família, em todos esses resultados que você tem? A primeira coisa que vem na minha cabeça, tudo que eu faço hoje, tudo que eu sou hoje, tudo que me estimula, que me mantém na linha é por causa dela, por causa da minha mãe. Se hoje eu pretendo fazer tal curso, ela já me falou, meu filho, você é livre para cursar o curso que você quiser, mas se hoje eu tenho a pretensão de, sei lá, cursar medicina, é por causa dela. É porque eu quero... É por causa dela e principalmente por causa da minha mãe, porque eu quero... trazer algo para elas que, se tiver ao meu alcance, quero que se torne realidade. Eu estou muito feliz de ouvir você, né? E eu nem sou a mãe. Eu já estou aqui quase derretendo, né? E eu nem vou olhar para ela, mas eu fico muito feliz que o Nathan, né, é tão jovem ainda, com tantos resultados, e ele já consegue entender a diferença que é feita na vida de alguém que tem essa relação escola-família. Família e escola, né? Sem esse dar e receber, sem essa troca, sem esse compromisso, a educação por si só não acontece. Existem muitas pessoas na escola trabalhando em função do seu filho, por exemplo, que está aí. De vocês que são alunos que estão acompanhando, né? E é necessário que os pais que também estão do outro lado se comprometam com essa escola, com esse aprendizado, com esse acompanhamento, com esse estímulo, esse incentivo. Agora é hora de validar o Nathan. O nosso programa está quase acabando. A gente vai quebrar todos os protocolos de hoje aqui, porque nós podemos, né? E a gente vai colocar no peito do Nathan mais uma medalha incrível, né? Mais um resultado alcançado por ele hoje. Vamos passar na frente das câmeras, né, Edilene? Vamos fazer um furdunço aqui hoje?
Meus companheiros de Afinal produção. de contas, né, uma medalha de ouro da Olimpíada Brasileira de Sidney? Astronomia merece, né? Rapaz, com toda Quebra de certeza, protocolo né? e festa no estúdio. Exatamente. Vamos lá, colocar no peito do Natan. Vem para esse lado, levanta, Natan. Olha que legal, gente. Eu tô mais emocionada do que a mãe dele. Bom, é uma honra poder entregar a Natan esse resultado, que ele foi ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia, com uma média de 9,8. Que fantástico. É uma média, assim, surreal, né, gente? É o que, Sidney? Uma nota 10. Praticamente é uma nota 10 em nível de Brasil. Por isso que um aluno como esse, o mundo precisa, porque, inclusive, ele fez a seletiva para a internacional, juntamente com outros colegas, mas foram 6 alunos, e ele, com a média dessa, não precisa dizer mais nada. Então, para eu não entregar sozinho, eu queria chamar sua mãe só para colocar no peito Muito a bem, medalha. venha, Kátia. Eu acho Kátia, isso muito ela justo. está assim, muito Eu acho emocionada. isso muito justo. Por favor, Kátia, venha. por favor. Entre aqui, por gentileza. Coloque aqui a medalha no peito dele. Faça Essa isso. medalha veio pelos Correios, certo? E o certificado, que aí está aí, olha, pelo CNPq, né, pela Unip, Olimpíada Brasileira de Astronomia, o certificado Natan Fernandes, aí recebendo, por favor, mamãe entrega aí. Vamos aplaudir aqui. Muito obrigada. Pronto, agora, Kátia. Natan, eu quero agradecer a você, tá? Por ter vindo aqui para compartilhar conosco desse momento. Eu tô me sentindo muito parte disso, inclusive, tá? Eu quero encerrar esse programa de hoje extremamente festivo. Eu tô aqui acabando com o meu lápis de olho, né? Eu vou fazer igual sua amiga Bruna, viu? Dizendo, Natan, eu estou aqui digitando com os pés, porque com as mãos eu tô aplaudindo. Bruna, eu gostei, viu? Gente, na próxima segunda-feira nós temos mais um encontro. Vocês já sabem, quero agradecer à Casa Decoração, nossos patrocinadores, a doutora Thaís Micaela, Estética Avançada, a distribuidora Croatá, que está com uma promoção inclusive maravilhosa, para que você se mantenha hidratado de tampa premiada. Pede a sua água. Tirou o lacre, encontrou a tampa premiada? Mais 20 litros de água gratuitos aí na sua casa. A PV Multividros, que também está conosco. Lembrando que na próxima sexta-feira tem podcast quentinho para você no Spotify. Estaremos em breve no YouTube. E eu termino esse programa de forma muito feliz de estar aqui no Diga Educação, levando tanta informação importante. E em meio a essa pandemia, resultados tão fantásticos para que a gente foque no que é bom. Eu vou terminar, inclusive, hoje com uma flor que eu recebi, ó, de Dia Internacional da Mulher, né? O Fera Colégio de Curso está comemorando com esse cuidado aqui, dizendo para todas nós mulheres, continue se cuidando, né? E isso aqui é também um sinal, um sinônimo de amor e de carinho. Muito obrigado para você que esteve aí conosco. Diga para todo mundo que eu volto. Um cheiro dessa nega. Até lá.